O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo deve anunciar até amanhã o plano de socorro para dar suporte aos setores mais afetados pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos às exportações brasileiras. Rui Costa disse em entrevista a uma rádio baiana que o plano deve ser enviado ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória com vigência imediata, mas precisa da aprovação da Câmara e também do Senado em até 120 dias para não perder a validade. No entanto, a expectativa é de que um dos pontos dessa medida traga novas linhas de crédito do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e com juros de 1 a 4% ao ano para essas empresas. Outra proposta seria o aumento do Reintegra, programa federal que devolve às empresas os impostos pagos na cadeia de bens destinados à exportação, e a ideia é ampliar a alíquota do programa de 0,1% para 2%, enquanto os setores industriais defendem uma taxa de 3%. Hoje ele fará uma nova reunião para avaliar as medidas e hoje ou amanhã, após ele decidir, essas medidas serão anunciadas. Eu não posso aqui antecipar, porque ele ainda não tomou a decisão final, ainda terá outra reunião hoje pela manhã, e, portanto, só depois que ele bater o martelo final é que essas medidas poderão ser anunciadas. A ideia geral é apoiar, estimulando que essas empresas possam redirecionar, inclusive, seus produtos para outros países. Eu, por exemplo, fiz reuniões a semana passada com o embaixador da China, da Índia, onde nós estamos buscando identificar produtos que nós possamos colocar, exportar para a China, para a Índia, e que eram exportados pelos Estados Unidos. Assim como a Índia também, que foi taxada pelos Estados Unidos, está buscando colocar seus produtos no Brasil e em outros países. Então, nós estamos conversando o que é que eles podem comprar de nós e o que é que nós podemos comprar deles, porque os Estados Unidos resolveu brigar com o mundo. Eles acham que para desenvolver o país deles, a melhor estratégia é brigar com o mundo inteiro. E nós entendemos que a melhor estratégia é dialogar com o mundo inteiro. Então, nós estamos intensificando esse diálogo. Então, a ajuda passará por abrir novos mercados para nossos produtos e também apoiar com, eventualmente, linhas de financiamento para os setores exportadores. A medida também deve incluir a ampliação de compras governamentais das empresas afetadas, principalmente de produtos perecíveis. Outra possibilidade é um plano de proteção aos empregos nos setores mais afetados, nos moldes do que ocorreu na pandemia de Covid-19. O presidente Lula conduziu ontem uma longa reunião com os ministros no Palácio do Planalto e com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tentar fechar o pacote. Luciane Landim entra com a gente agora de Brasília aqui. Será que esse plano vai sair amanhã mesmo, hein? Tá todo mundo na expectativa, hein? Vai sair, André. Agora a gente tem a confirmação. O presidente Lula confirmou agora há pouco, em entrevista à Band News, que vai fazer esse anúncio amanhã. Ele já adiantou aí que o pacote deve ter uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para socorrer as empresas que foram afetadas por esse tarifaço dos Estados Unidos. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participou ontem, inclusive, dessa reunião com Lula no Palácio do Planalto, também já tinha confirmado que esse anúncio vai sair amanhã. Haddad, que participou de uma agenda no Senado. Então, a expectativa é essa. A gente ainda não tem a confirmação de como vai ser esse anúncio, mas a confirmação, claro, já que vai ser amanhã, mas deve ser uma cerimônia, uma solenidade no Palácio do Planalto, seguida por uma entrevista coletiva de técnicos da área econômica do governo para explicar ali ponto por ponto do que vai ser esse pacote. A gente já sabe que vai ter uma medida provisória e essa medida provisória que tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias, ela deve ter essa linha de crédito bilionária para minimizar os impactos a essas empresas que vão perder com essa sobretaxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a gente lembra, inclusive, que esse tarifaço, ele impacta cerca de 10 mil empresas no Brasil e ele sai aí mais de um mês depois do anúncio dessa tarifa, dessa taxa imposta por Donald
Donald Trump, e 7 dias aí depois de que essa taxa realmente começou a ser cobrada dessas empresas brasileiras que exportam aos Estados Unidos, que vendem produtos aos Estados Unidos, André. É isso aí, Luciano. Olha, tá aí uma expectativa muito grande para sair esse pacote, para ver, afinal de contas, o governo brasileiro é um governo que até agora não conversou oficialmente com o governo dos Estados Unidos para falar sobre o tarifaço. Há tentativas daqui, tentativas dali, né? O ministro Haddad, inclusive, falando que tem gente atrapalhando, botando areia na engrenagem, água no chope, tentando atrapalhar, que eles não estavam conseguindo. Havia uma reunião marcada por videoconferência com um importante político dos Estados Unidos e o ministro da Fazenda, mas acabou não acontecendo e a tentativa é essa. Agora vamos esperar. O Brasil ainda não conversou com os Estados Unidos. Fato é esse. Dizem que o presidente Lula, inclusive, falou recentemente que quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Bom, se depender das pesquisas, né, o povo brasileiro já afirmou que o que está querendo é que ele vá lá conversar para chegar a algum acordo, né, e finalmente a gente conseguir alguma coisa para que a gente não fique nesse problema todo que a gente está passando, né, Cid? É isso aí, André. Olha só, e o presidente Lula... o ministro Rui Costa, na verdade, né, ele também afirmou que o presidente Lula pretende enviar ao Congresso já nos próximos dias um projeto de lei que prevê a regulação e a punição de Big Techs pela divulgação de conteúdos criminosos nas redes sociais. Segundo o ministro, as redes, abre aspas, não querem ser fiscalizadas, fecha aspas, pois ganham muito dinheiro patrocinado, estimulando e viabilizando o crime. Por isso, o presidente vai mandar nos próximos dias uma lei, né, para o Congresso para regular essa questão. É preciso alertar os pais, as mães, você que está me ouvindo, que é pai, a mãe, a avó, muito, mas muito cuidado com o seu filho e seu neto no computador, no celular, nas redes sociais. Acompanhe o que ele está vendo, olhe, vistorie, faça restrição de acesso a sites, a blogs, a situações mais vulneráveis, porque, inclusive, o presidente Lula vai mandar, nos próximos dias, uma lei para o Congresso para regular isso, e o governo brasileiro, o presidente Lula, é favorável à regulamentação, à fiscalização dessas plataformas digitais que ganham muito, muito dinheiro às custas da saúde mental e da saúde física, às vezes, de crianças, de adolescentes, de mulheres que são exploradas e são enganadas através de redes sociais e de plataformas. Então, isso é muito perigoso e, mais do que nunca, o Brasil precisa regular isso, fiscalizar. Bom, e o assunto voltou ao debate público nesta semana, né? Após o youtuber e humorista Felipe Bressani Pereira, mais conhecido como Felca, divulgar um vídeo denunciando casos de exploração de menores nas redes sociais. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também usou as redes sociais, afirmando que pretendia incluir na pauta da casa desta semana projetos que buscam a proteção de crianças e também de adolescentes nesse universão digital aí. Pois é, ele se reuniu com líderes partidários para definir essa agenda de votações. Luciene Landim, esse assunto de fato foi pautado na reunião aí entre Hugo Mota e líderes partidários? Síria foi tema, sim, dessa reunião que aconteceu na manhã de hoje na Câmara dos Deputados entre o presidente da Casa, Hugo Mota, e líderes de todos os partidos que têm representação na chamada Casa do Povo, né? Mas o entendimento é de que nada deve entrar na pauta de votações nessa semana, porque Hugo Mota até destacou que a Câmara tem mais de 460 projetos de lei que tratam sobre esse assunto, que envolve crimes com crianças na internet, e a intenção é criar uma comissão especial para que em um mês se chegue a um texto de consenso, um texto amplo que realmente tenha termos que visam combate a esses crimes envolvendo crianças e adolescentes, para que seja colocado em votação um texto consolidado, um texto que realmente seja amplo nesse sentido. Então, essa comissão especial vai funcionar nesse sentido de unificar um texto que vai ser analisado pelos deputados e, além disso, a Câmara vai promover na semana que vem, isso
deve ser na quarta-feira, dia 20 de agosto, uma comissão geral para debater esse assunto da adultização de crianças, que foi alvo desse vídeo denúncia do influenciador Felca. Uma comissão geral, ela funciona no plenário, é um debate no plenário que reúne aí todos os 513 deputados e deve receber também especialistas justamente para tratar sobre esse assunto. Na Câmara, esse é o entendimento até agora, mas esse também é um debate que vem acontecendo no Senado. A Comissão de Constituição e Justiça, que é o colegiado mais importante, deve votar amanhã um requerimento da senadora Elisiane Gama, que quer ouvir aí as Big Techs sobre esse assunto, já que é nesse espaço virtual que esses crimes têm sido registrados, e também o influenciador Felca, que foi o autor dessa denúncia, como a gente citou agora há pouco. E, além disso, a senadora Damares Alves anunciou que protocolou um pedido de uma CPI para investigar justamente esses fatos denunciados nos últimos dias. Esse requerimento, segundo Damares, foi protocolado com a assinatura de 70 senadores, quase majoritário aí dos 81 senadores totais. Então, é um debate que acontece no Congresso Nacional em várias frentes, com debates em comissões, com discussões em comissões, a tentativa de ouvir as empresas, de ouvir o influenciador que fez a denúncia, de ouvir também autoridades sobre esse assunto, mas também de criar uma comissão parlamentar de inquérito para ir mais a fundo nessas investigações e também debater um projeto de lei de forma mais ampla, que deve realmente entrar na pauta da Câmara no próximo mês ou nos próximos meses, né? Porque, claro, vai sair um texto daqui a 30 dias, mas isso também depende de um debate, de sugestões de mudanças, o que é comum na rotina de trabalho da Câmara dos Deputados, mas é uma iniciativa que tem partido das duas casas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, e que a gente tem visto também o engajamento de diferentes lados políticos, tanto da base governista quanto de parlamentares que integram o grupo da oposição, Síria. Tá certo, Luciane, muito obrigada pela sua informação. Um assunto que é necessário discutirmos cada vez mais, né? E para a gente falar sobre a regulação das Big Techs, nós vamos conversar agora com a presidente da Comissão de Direito Digital da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais, Daniela Avelar. Daniela, boa noite para você. Seja bem-vinda aqui ao Tempo News. Muito obrigada por ter reservado um espaço aí na sua agenda para conversar conosco. E eu já começo te perguntando qual que é a sua avaliação em torno de todas essas discussões que voltaram à tona agora, principalmente depois da divulgação desse vídeo do influencer, do youtuber Felca. Boa noite a todos os telespectadores do jornal Tempo News. A minha avaliação é da seguinte maneira: a gente precisa trazer alguma espécie de controle, né, ainda que seja de forma de legislação, mas alguma espécie de controle para situações como essas, né? Porque a gente sabe que hoje cada vez mais tem crescido o uso de imagem, de vídeos de crianças e adolescentes, tem trazido uma exposição, além de inadequada, criminosa. E aí nós precisamos sim voltar a discutir isso. O Brasil ele utiliza muito a internet, mas nós não temos uma construção de uma cidadania digital. Então, infelizmente, quando a gente não tem essa cultura, a gente precisa de uma legislação para tentar trazer essa previsão ou tentar trazer essa mudança desse cenário. Agora, na sua avaliação, doutora, por que se tornou tão urgente discutir a regulação dessas empresas, hein? Bom, as Big Techs, elas exercem uma influência, né? Tem um poder de influência, um poder na economia, um poder na sociedade. E nós estamos cada vez mais inseridos, falando aí de rede social, que seria uma espécie de Big Tech. E nós passamos uma média de 4 horas e meia dentro de rede social. E quando a gente fala de conteúdo de criança e adolescente, é mais do que urgente e necessário a gente tentar trazer essa discussão para tentar protegê-los. Agora, a gente tem um dilema muito grande, porque se por um lado a gente sabe bem da importância da regulamentação das redes, da regulação das redes sociais, exatamente para a proteção de crianças e proteção de todos nós também, de certa forma, há por um outro lado quem diga que regulamentar redes sociais seria uma forma de censura. Como trabalhar com essa questão de forma que, olha, regulamentar a rede... Bom, pelo menos eu não tenho a menor dúvida de que é mais do que necessário, já passou da hora, já tinha que ser um processo assim, ainda mais acelerado do que está sendo, né? Mas como equilibrar essa equação de forma que não fique um ar de que está havendo uma censura nas redes? Sim.
a ideia de trazer uma regulamentação não significa que vai haver censura, tá? Muito se discute isso e é vamos dizer assim, uma ideia errada, né? Até maligna sobre isso. Por quê? Não existe direito absoluto, né? A nossa Constituição ela prevê que a gente tem como direito fundamental a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, mas não é absoluta. O fato de eu ter essa liberdade de opinião, de expressão, não significa que eu possa ofender pessoas dentro do digital, né, na internet. Então, trazer aí uma legislação que regulamente o uso de rede social não necessariamente é censurar. Obviamente que eu preciso ter limites, eu preciso ter transparência, eu preciso ter um estudo na confecção desta lei, mas é justamente para nos proteger, porque, infelizmente, as pessoas confundem o direito de liberdade de expressão com a liberdade absoluta. E a bem da verdade é que não é. A gente tem sim que respeitar, né? Aquela máxima de que o meu direito ele termina onde o do outro começa. Então, se a partir do momento eu estou ofendendo alguém, a minha liberdade ela não pode ser exercida de forma plena, né, e absoluta. A inteligência artificial está ampliando cada vez mais o poder, né, das big techs. Qual o debate, esse atual debate regulatório que a gente tem, você acredita que acompanha essa tendência da influência da inteligência artificial? Sim, e nós temos até a discussão da reforma do Código Civil, que vem trazendo também uma discussão sobre o uso ético da inteligência artificial, mas a reforma do Código Civil, né, a própria Constituição Federal e também essa discussão de um marco regulatório de rede social, ele também traz isso, esse uso ético das redes, né? Não só da inteligência artificial, mas de todas as tecnologias que a gente tem a nosso favor. Eu posso usá-la, mas eu tenho que ter uma ética, né? Eu tenho que ter ali um uso consciente sobre aquilo. Bom, e a questão da fiscalização, que muito se fala nessa questão de regularização dessas redes sociais, das big techs de uma forma geral, mas como que ficaria a fiscalização desses procedimentos? Sim, no uso do digital é mais difícil, né? A gente já tem dificuldade na extensão territorial, né? Quando eu trato de questões em ambiente físico. No digital, também eu teria essa dificuldade. Mas a ideia, justamente dessa lei, é trazer também uma obrigatoriedade de cooperação. Cooperação entre as plataformas, cooperação até entre os poderes, cooperação entre um país com outro país, se caso envolver questão estrangeira. Então, eu tenho uma dificuldade, mas eu preciso ter essa cooperação para eu facilitar essa fiscalização. Mas, de fato, é mais difícil. O que não pode ser confundido com impossível, porque eu consigo rastrear. Né? É mais difícil, mas, de fato, eu consigo rastrear aquela pessoa, aquele criminoso. Existe algum modelo de regulação internacional que você considera um exemplo, digamos assim, que poderia ser seguido aqui pelo Brasil? A Europa. A União Europeia, o que a gente, né, que é da área, chama de berço da privacidade e proteção de dados pessoais, ela possui regulamento, ela possui convenções, ela possui legislações que trazem essa proteção. Obviamente que não é perfeita, até porque a tecnologia ela avança a cada dia e os problemas eles também estão avançando com essa chegada e é impossível o legislador prever tudo, mas o modelo ideal a ser seguido pelo Brasil seria um modelo europeu, como já vem sendo seguido, né? A própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que está em vigor aqui no Brasil, ela segue um modelo de legislação europeia, que seria aí o nosso GDPR. Então, em questão internacional, seria a Europa, a União Europeia. Tá certo. Daniela Avelar, a Daniela é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Minas Gerais. Daniela, muito obrigada, viu, por participar conosco aqui do Tempo News de hoje. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos e até breve.